vamos lá, dar seguimento aqui ao nosso estudo, 7 pecados capitais, falando hoje sobre a avareza, né? Quando a gente fala de avareza, você lembra de um personagem de desenho em quadrinhos muito famoso, o famoso Tio Patinhas, o homem das moedas, né? E o avarento, ele tem uma necessidade. Qual que é a necessidade básica do avarento, né? É a necessidade de segurança. Como já disse, estudando em outros pecados, né? O avarento, ele guarda dinheiro para se sentir seguro, diferente do preguiçoso, que guarda dinheiro para não ter que trabalhar, por exemplo. Existe uma dualidade na dinâmica do avarento, que é aquela dualidade que a gente já falou, né? Que é uma dualidade que entra até a questão do preguiçoso, que é da formiga e da cigarra. O avarento é o exagero do trabalho, né? Ele tem uma predisposição para guardar, para ser prudente. Mas o excesso disso adoece ele na medida em que ele deixa de desfrutar o prazer da existência. Então, é aquela formiga que só trabalha e não traz o elemento positivo do desfrute da cigarra, né? Então, são pessoas que muitas vezes a gente vai observando isso, tem dificuldade de lidar com o prazer. E uma crença que está ali muito por trás é de que a pessoa, às vezes, ela vale ouro. Literalmente, ela pensa que ela vale o que ela tem. E ela começa a criar essa dinâmica na relação com ela mesma. E às vezes ela tem até dificuldade de identificar outros talentos. Ela às vezes até acredita que ela não vale nada a não ser pelo que ela tem de moeda de ouro, de dinheiro, de recurso financeiro. Isso cria uma dinâmica complicada na relação com os outros, porque as pessoas também começam a valer não só pelo que elas são, mas apenas pelo que elas têm, né? Então, cria essa relação mais utilitarista, né? Mais colocando a pessoa às vezes como um objeto nesse aspecto. Então, são competências que a avareza vai desenvolvendo dentro de cada um de nós, que temos ela dominante ou não. Mas, por exemplo, conhecimentos. Um avarento, ele sabe tudo sobre como ganhar dinheiro. Uma pessoa focada, ela vê oportunidade em todas as situações. E nessa dinâmica ela se aproxima muito do empreendedor. Mas o empreendedor é como se ele fosse a face sadia, saudável do avarento, porque a diferença entre o empreendedor e o avarento é que o empreendedor tem riqueza, faz a riqueza gerar riqueza não só para si, mas também para os outros, e gera vida e se sente rico, né, o empreendedor. O avarento não, o avarento às vezes ele é dono de um grande patrimônio, mas ele não gera riqueza a não ser para ele mesmo, não empreende nesse sentido, porque não gera benefício social. E muitas vezes a crença por trás é que ele se sente realmente pobre, por mais que ele tenha. Então é aquela pessoa que vai tendo, ela cria um patrimônio, outro, aí quando ela vê já está cheia de coisa, ainda acha que é pouco, aí tem que preocupar com os filhos, e aí a desculpa é que agora ela tem que preocupar com os netos, etc. Mas isso, na verdade, camufla uma grande insegurança dela de lidar com a questão da finitude do recurso. E os comportamentos são os mais estranhos, assim, mas às vezes são pessoas que têm condição de ter 10 filhos, mas preferem ter um, né? Às vezes não prefere nem ter filho, vai ter um animal de estimação porque a vida está muito difícil, né? Chega nesses excessos de disfuncionalidade na compreensão do mundo real, né? São pessoas, ao contrário, às vezes, né, do luxurioso, do guloso, que estão focados no presente, no viver emoção a todo instante, né, o máximo possível. São pessoas muito focadas no futuro. Então elas pensam demais no futuro e esquecem de viver o tempo presente, acordando às vezes mortas, né, com um patrimônio gigante, mas sem ter curtido filhos, sem ter curtido a vida, sem ter visto um pôr do sol. Aquela música conhecida do Titãs, né? Queria ter amado mais, né? Chama Epitáfio. Acho que tem muito a ver com essa dinâmica da avareza, né? E ele tem algumas atitudes interessantes, são aquelas pessoas que às vezes evitam o prazer. É quase como se o prazer fosse uma perda de tempo, e tempo sendo dinheiro, uma perda de dinheiro, né? Então ela trabalha 365 dias no ano, mas não tira um final de semana para estar com a família, para tomar um vinho, para curtir uma praia, um pôr do sol, um momento de música. São pessoas que se adoecem na rotina do trabalho. Elas têm muito a agregar, por exemplo, na dinâmica do preguiçoso, porque o avarento ajuda o preguiçoso a ver o tanto que um pouco de prudência, de previdência, de olhar para o futuro, como que o trabalho pode transformar a realidade. E o avarento que tem a sacada e vira um empreendedor, né, no sentido de multiplicar a riqueza não só para si, fazendo a riqueza gerar vida e não apenas gerar riqueza, ele pode contribuir muito com a sociedade, né, porque é alguém que já tem
uma característica muito positiva, que é exatamente o amor ao trabalho. E claro, nesse excesso ele tem algo a aprender com o preguiçoso, né? Porque ele também precisa de descanso, e o preguiçoso ensina isso para ele, né? Na dinâmica ali da formiga e da cigarra. O soberbo, ele pode, né, nesse sentido, se tornar um avarento, ou o avarento se tornar um soberbo, na medida que começa a achar que, na medida em que as pessoas valem o tanto que elas têm, então quem tem mais vale mais, ele pode, nesse sentido, se achar superior a pessoas que têm um pouco recurso, né? E isso acontece muito no nosso mundo, né? Particularmente o diálogo da avareza com a soberba, né? O tratamento, né? Pensando assim, como é que remedia essa situação? É exatamente isso, é o avarento no caminho do empreendedorismo, né? É ele começar a fazer a riqueza, gerar vida, gerando riqueza e vida não só para si mesmo, mas para as outras pessoas, né? E começar a se permitir momentos também de descanso, de pensar outras coisas, desenvolver outras habilidades voltadas para o prazer, né? Algum hobby, né? De fazer uma ginástica, de tocar um instrumento musical, de poder viajar, de poder dissipar, gastar um pouquinho, mas não gasto no sentido da perda, mas no sentido de entender que o recurso pode ser um investimento no prazer, na alegria, no bem-estar das pessoas, da sua família, né? E esse movimento costuma ser feito passo a passo. Então o avarento, muitas vezes, ele sai um pouquinho da casca e aí ele se permite pequenas coisinhas que em família, né? E depois ele vai ajudando mais gente, vai para um campo do bairro, social, da igreja, até se tornar um benfeitor aí mais em amplas proporções de acordo com as suas condições, né? Mas o que é muito interessante, a gente vai vendo grandes pessoas fazendo muita coisa sem um pingo de dinheiro, né? Elas se colocam em movimento e o dinheiro surge no movimento que elas empreendem. E a crença do avarento é o contrário, é que sem dinheiro não dá para fazer nada. Como se a boa vontade, conexões, pessoas, influências não dissessem nada. Ele simplesmente acredita que o dinheiro é o ponto de partida de qualquer iniciativa e mais, o ponto de chegada também. Então ele coloca o dinheiro como fim, como meio, né, a riqueza, o patrimônio, o acúmulo, mas acaba se perdendo nesse grande cofre de tesouros, esquecendo às vezes do essencial. Tem uma história muito interessante, talvez você conheça, talvez não, que fala exatamente sobre isso, né, de um cara que tinha a oportunidade, ele estava com um filho no colo, né, entrou numa caverna cheia de riquezas, e aí o gênio apareceu para ele e falou, olha, você pode pegar o que você quiser, mas não se esqueça do essencial. E aí esse cara que tinha a dinâmica da avareza muito forte dentro dele, começa a ficar deslumbrado, porque lá tinha taças de ouro, jarros, moedas, pedras preciosas, anéis brilhantes e tudo, e essa era a dinâmica. E ele ficou deslumbrado, foi pegando tudo, e falou, só que a caverna vai fechar num determinado horário, quando a luz for apagando, você vai ter que ir embora. E o cara deslumbrado sai, cheio de coisa, feliz da vida, como se tivesse, né, encontrado ali toda a riqueza do mundo, mas aí o gênio pergunta para ele, eu acho que você talvez possa ter esquecido do essencial. Ele, por quê? Então, ele começa a olhar e deixou o filho dentro da caverna, né? Então é isso, né? A avareza às vezes cega as pessoas nesse sentido, porque a pessoa começa a focar só no aspecto material, esquece os afetos, a convivência, e, enfim, às vezes se perde nessa dinâmica, perde o sentido da sua vida num determinado momento, quando começa a perder as pessoas, aí são os processos de arrependimento, etc. E que vale a pena ser evitado, claro, primeiro, né, ouvindo a música Epitáfio e tentando trabalhar no sentido de fazer essa riqueza, esse patrimônio, tudo que você tem, gerar riqueza, oportunidade e vida para as pessoas e não só para você mesmo. Tá certo? Fica aí então um recado para você refletir sobre a avareza. Nós vamos seguir aí o nosso percurso do episódio de paz, lembrando que pessoas imperfeitas podem fazer coisas extraordinárias. Um grande abraço e até o próximo episódio.